Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os irmãos que nos acompanham pela internet, que o Senhor possa derramar as suas bênçãos em seu lar, aonde você estiver. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 62 e também em 1 Pedro, capítulo 4. O pastor Bruno pediu para que nós tivéssemos uma pequena palavra e viéssemos um pouco orar a Deus no altar. Nós vamos pedir a Deus graça para que Ele possa conceder, a palavra dEle, trazer os resultados. Salmo 62, escrituras muito conhecidas, mas poderosas e atuais, O profeta Momblana disse: a palavra do Senhor é muito mais atual do que o jornal que irá sair amanhã, O profeta Momblana disse isso. Salmo 62, nós vamos ler apenas o 11 e o 12. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Veja, o poder pertence a Deus. Amém? Vamos a Pedro, 1 Pedro, 4. Só para nós ligarmos essa escritura. 1 Pedro 4, 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, admite segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Senhor nosso Deus e Pai celestial, como é maravilhoso, ó Pai, falar do Teu poder, ler nas Escrituras e saber que um Deus todo-poderoso, ó Pai, o Deus onipotente, está, ó Pai, ouvindo as nossas orações e prometeu estar conosco, ó Pai, quando estivéssemos reunidos falando a respeito da Sua palavra, quando estivéssemos envolvidos em Tua obra, o Senhor prometeu estar conosco, ó Pai. E é em Ti que estamos crendo, ó Pai. Nós, seres humanos, ainda mais eu, ó Pai, não tenho habilidades nenhum, não tenho nada de bom em mim, ó Pai. Mas, ó Pai, o Senhor prometeu nos ajudar e o Senhor em nós, ó Pai, nós somos a esperança da glória, porque está escrito: Cristo em vós, a esperança da glória. Pai celestial, nós estamos confiando no Senhor, que o Senhor possa, ó Pai, mais uma vez partir o pão para todos nós e que nós possamos sentir bem, ó Pai, ao ouvir a Tua palavra, que ela possa penetrar os nossos corações e causar o resultado, ó Pai, do qual foi prometido. Estamos confiando no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar, irmãos. Salmista Davi disse, aonde nós lemos: uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, o poder pertence a Deus, ou seja, Ele é o dono do poder. É uma palavra onipotente. A palavra onipotente, que se refere ao nosso Deus, apenas Ele é onipotente, o nosso Deus. Não existe nada onipotente a não ser o nosso Deus. Se você procurar no dicionário, onipotente significa que pode tudo, que tem todo o poder, que é todo-poderoso. Quem que é todo-poderoso? Quem que pode tudo? Quem que é dono de todo o poder, a não ser o Deus da qual nós servimos, irmãos? Isso é maravilhoso. Então, como disse Davi, o poder pertence a Deus. Ele é onipotente. Nós encontramos muito essa palavra onipotente nessa mensagem do profeta Momblana, a junção do tempo. Ele disse isso em várias
Foi nisso que me inspirei para poder falar essa palavra. Então, o nosso Deus Todo-Poderoso, dono de tudo, que pode todas as coisas, Ele é dono do poder. A Ele pertence o poder, disse Davi, a Ele pertence a misericórdia. E Pedro disse mais ainda, a Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém? Este é o nosso Deus, Ele é o dono de todo o poder. E é maravilhoso poder servirmos a um Deus onipotente, dono de todo o poder, o Deus Todo-Poderoso. Nós encontramos lá em Apocalipse, que lá os 4 animais, acho que Apocalipse 9, eles cantavam dioturnamente, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Ou seja, o único Todo-Poderoso que existe é Ele. Lá os 4 animais diziam assim, que era o que há de vir e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Isso é maravilhoso, irmão. Se nós cantássemos, a Bíblia diz que os 4 animais cantavam dioturnamente, não se cansavam de falar que este Deus é santo e que esse Deus é todo-poderoso. Então, com essas escrituras e essa pequena palavra, nós já descobrimos a quem pertence o poder. Amém? Nós já sabíamos disso, mas ressaltando aqui nas escrituras, o poder pertence a Deus, disse Davi. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir que o poder pertence a Deus. Então, o poder pertence a Ele, e a Ele também pertence a misericórdia. E Deus, Ele dá deste poder a outros. Ele não fica apenas com o poder, Ele reparte de acordo com a sua misericórdia. E Ele dá esse poder a outros. Nós vemos isso nas Escrituras, e nós conhecemos isso, o nosso profeta também fala. Ele dá, Ele não divide, porque nós não conseguimos compreender a Deus com a mente humana, irmãos. Nossa mente é muito rasa para podermos tentar explicar a Deus, né? Já cantou aqui a irmã Lucília hoje, ninguém explica a Deus. Então, nós funciona assim, uma matemática muito simples aqui. Nós falamos isso para os nossos filhos e todos aprendemos em uma escola. Se eu tenho 5 maçãs, eu dou uma ao irmão Samuel, com quantos que eu fico? Fico com 4. Com Deus não é assim. Ele é dono de todo o poder. Se Ele dá o poder a alguém, isso não diminui o poder que Ele tem. Amém, irmãos? Ele é dono de todo o poder. Quando Deus dá as coisas, Ele não divide, Ele não se torna menos. Porque existe uma palavra que se chama fonte inesgotável. Amém? Você tira e continua mais ali, não se dá para entender. Você tira e ainda existe o mesmo tanto ali. Então nós não podemos compreender o nosso Deus com uma mente humana. Quando Deus dá poder a outros, nós vamos ver isso nas Escrituras, Deus dá um pouco de poder aqui, inclusive onde nós lemos Pedro dizendo, se alguém administre segundo o poder que Deus dá. Ou seja, Deus dá poder de administração, Deus dá poder às pessoas, Deus dá poder, até mesmo a Satanás foi-lhe dado poder. Nós encontramos ali em Apocalipse, foi-lhe dado poder para que ferisse, foi-lhe dado poder. Apocalipse ali, você encontra ali de diversas maneiras, Deus dizendo, foi-lhe dado poder como escorpião, foi-lhe dado. Ou seja, Deus dá esse poder, mas quando Ele dá, o poder não sai dele, ele não fica sem. Por quê? A Deus pertence o poder. Amém, irmãos? Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, a Ele pertence o poder. E Pedro vem e diz, a Ele pertence o poder e a glória para todo sempre. Amém? Ou seja, se desse poder e se esgotasse o seu poder, um dia Ele ficaria sem. Mas com Deus não é assim, irmãos. A Ele pertence o poder para todo sempre. Amém? Fonte inesgotável. Davi chegou a dizer assim, a tua benignidade dura para sempre. Como nós podemos explicar isso com nossa mente? Dura para sempre. Ele tem sido bom para mim, Ele tem sido bom para você, irmão? Amém? Ele tem sido bom para todos. A Bíblia diz, Deus é bom para todos. E Davi vem e disse, e essa benignidade dura para sempre. Não deveria se esgotar essa benignidade? Davi disse, não. Ela dura para sempre. Davi disse também, as misericórdias do Senhor dura para sempre. A Bíblia chegou a dizer, ela se renova a cada manhã. Deus foi tão misericordioso comigo ontem, hoje Ele ainda tem misericórdia. E o seu celeiro, o seu rio não esgota. É uma fonte inesgotável. Amém? Então, o profeta irmão Branham disse isso nessa mensagem aqui, a junção do tempo. No parágrafo 8, ele soltou uma frase assim, ó. Ele disse assim, ó,
junção do tempo, ele disse assim, ó, Deus ainda permanece onipotente. Amém? Amém? Deus ainda é onipotente. Deixa eu encontrar aqui. Deus ainda é onipotente. Ele é sobrenatural. Deus ainda é onipotente. Deus ainda faz milagres. Eu disse parágrafo 8, mas é parágrafo 30. Mensagem junção do tempo. Deus ainda é onipotente. Ele ainda realiza milagre. Você crê? Amém? Ou seja, Ele ainda é, mesmo Ele dando, mesmo passando esse tempo todo, mesmo Ele criando o céu, mesmo Ele abençoando aqui, todos os dias trabalhando, como diz Jesus, o Pai trabalha até agora e eu também, mesmo Ele trabalhando todos os dias, Ele ainda é dono de todo o poder. Amém? Então, irmãos, Deus, Ele dá esse poder. Ele dá esse poder de acordo com a sua vontade, com sua misericórdia. Ele não dá todo o poder, né? Ele dá poder às pessoas e continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Nós encontramos isso, que Ele dá poder e ainda continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Nós vemos que Ele deu poder até mesmo a Satanás. Se você abrir a sua Bíblia, não precisa, nós vamos remir o máximo aqui. Se você abrir a Bíblia em Lucas, lá na tentação de Jesus, Lucas capítulo 4, Satanás havia recebido parte do poder, poder limitado, poder para algo. Existe Deus que é todo poderoso e Ele divide, Ele dá poder aos homens, dá poder limitado a Satanás. Satanás não é o dono de todo o poder, ele tinha uma parte de poder ali. Prova disso, as Escrituras dizem em Lucas, no capítulo 4 de São Lucas, diz aqui, ó, capítulo 4 de São Lucas, versículo 5, ó, e o diabo levando a um alto monte, mostrou no momento de tempo todos os reinos do mundo. Sobre o reino do mundo, Deus deu poder a Satanás sobre os reinos do mundo. E aqui, ó, no 6 disse, ó, e disse o diabo, dizendo a Jesus, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Satanás dizendo para Jesus isso. A mim me foi entregue. Ou seja, ele não era o dono do poder, mas Deus deu parte do poder sobre os reinos deste mundo. E Satanás estava ali oferecendo eles para Jesus. Veja, irmãos, que ousadia que tinha Satanás. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, ele recebeu uma pequena parte de poder sobre o mundo, e estava diante dele o dono de todo o poder, e ele com ousadia falando, se prostrado me adoraste, te darei este poder. Veja, ele é tão ousado, com um pequeno poder limitado que ele tem, ele tenta conquistar, ele com o próprio Deus diante dele, estava oferecendo poder a quem tinha todo o poder, a quem pertencia. Ele disse, esse poder que me foi dado, foi dado por Deus. Ele estava ali tentando a Jesus e dizendo, eu te darei, se prostrado me adorasse. E o nosso Deus, o Todo-Poderoso, estava ali. Precisaria ele adorar Satanás para ser o dono do poder, sendo que o poder pertence a ele? E quando ele deu esse poder a Satanás, não diminuiu 1 milímetro no seu poder magnífico. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo isso, irmãos? Então, Satanás, ele é muito ousado, irmãos. Veja que ousadia tinha Satanás com o poder pequeno que ele recebeu. E eu escrevi assim, ó, Satanás é tão ousado em usar o poder que lhe foi dado, com o seu poder limitado, ele causa um grande estrago, porque não tem medo de usar. Veja isso. Ele causa um estrago muito grande, porque ele não tem medo de usar o seu poder limitado. E aí ele ainda mente e blefa, dizendo ter algo que ele não tem. Veja, por que existe esse estrago no mundo? Porque as pessoas temem, porque Satanás apunhala, coloca no canto muitos crentes tremendo de medo. Por quê? Porque ele, com o pequeno poder que ele tem, que ele realmente recebeu, aquele pequeno poder limitado, ele não tem medo de usar. Tanto é que ele queria usar contra Jesus, o dono de todo o poder. Então, Satanás chega com aquele poder limitado e coloca medo nos crentes que são filhos do Deus Todo-Poderoso e ainda recebeu o poder. Isso que nós, às vezes, não conseguimos entender em nossa vida. Então, Satanás, com a ousadia,
que ele tem, o pequeno poder que ele recebeu, ele faz um estrago muito grande. E ele ainda é mentiroso, porque o profeta irmão Brana disse, ele é um fanfarrão, ele teve a sua coluna quebrada, e mesmo assim ele faz muito estrago e faz muito medo. Ele finge ser algo, ele é um fanfarrão, diz o profeta irmão Brana, mas ele faz um estrago muito grande porque não tem medo de usar o poder. Eu escrevi assim, se nós tivéssemos mais coragem e ousadia para usar o poder e a autoridade que Deus nos deu, o diabo correria de nós. Isso é o que está escrito na Escritura. Se o poder, foi dado um determinado poder para Satanás, mas foi dado um poder para nós, você encontra isso aqui na Bíblia. Só que Satanás não tem medo de usá-lo, e nós temos medo de usá-lo, muitas vezes. Se nós usássemos com ousadia e autoridade que Deus nos deu, nós não tivéssemos medo de usar isso que Deus nos deu, o diabo correria de nós. Mas estamos em dificuldades, muitas vezes, por termos medo de usar o poder que Deus nos deu. Como diz o profeta irmão Brana, disse isso em várias mensagens. Deus tem nos dado um cheque em branco, Deus tem nos dado autoridade, e nós, com medo de usar, somos apunhalados por Satanás, que tem um poder limitado. Está escrito isso lá em Efésios 6, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, temos um poder para resistir ao diabo. Paulo disse, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por que ele foge de vós? Porque ele sabe que foi nos dado um poder, e nós temos o Deus que é dono de todo o poder ao nosso favor. Ele não foge de mim porque eu sou uma boa pessoa, porque eu sou santo, porque eu sou poderoso, não. Ele foge porque Deus nos deu poder e nós somos os filhos de Deus. E o poder, irmãos, sem caráter, ele é satânico. O poder sem caráter, ele não vale nada. O profeta irmão Brana disse, as pessoas buscam poder, mas o poder sem caráter, ele é satânico, ele não serve. E Deus nos disse isso através de Jesus Cristo, que nós podemos algo apenas quando temos recebido o poder, mas usamos através dele, porque ele veio através de Jesus Cristo e disse, sem mim nada podeis fazer. Então veja, o nosso poder está limitado à presença de Deus. Se nós temos Deus, aí sim o diabo fugirá de nós. Mas se nós não estamos em paz com Deus, entramos em dificuldades. Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E o apóstolo Paulo vem e diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então veja, poder que nos é dado, se nós estávamos, como Davi disse, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém? Nós podemos descansar na sombra do Onipotente, né, irmãos? Então, Deus nos deu essa arma e Satanás, com ousadia, com o poder dele, Deus deu poder a nós. Abra aí em Lucas capítulo 10, você vai ver isso. Lucas capítulo 10 relata que Deus nos deu poder. Poder sobre vencer tantas as coisas. E se nós usarmos, irmãos, eu quero chamar a atenção por isso, se nós usarmos o poder que Deus deu, o diabo não serve de exemplo para nós, ele jamais será um exemplo para nós, mas tomando aqui mal, comparando nós, se nós tivéssemos a ousadia que o diabo tem de usar o seu poder limitado, se nós tivéssemos a mesma ousadia que o diabo, irmãos, nada pararia diante de nós. O profeta irmão Brana disse, quando a igreja descobrir o que ela tem, o que ela é, nada parará diante dela. Nós ouvimos aquela história, né? Muitos contam assim, muitos contam esse ditado, se o elefante soubesse a força que ele tem, ele não deixaria o macaquinho arrastar ele por todo o circo. Hoje não existe mais isso, né? Mas antigamente o macaquinho ficava fazendo palhaçada com um baita de um elefante, e se ele soubesse a força que tem. Então, irmãos, nós temos uma força e nós não usamos. Nós temos um poder dado por Deus e não usamos. Satanás tem um poder e ele usa, por isso ele está sendo bem sucedido naquilo que ele faz, né? Que é matar, roubar e destruir. Lucas capítulo 10. Olha aqui, não fique nas minhas palavras, são palavras de Jesus. Amém, irmãos? Você crê nas palavras de Jesus? Amém? Lucas 10, 19. Palavras de Jesus, ó. Eis que vos dou o poder. Olha aí, você não recebeu um poder? Eis que vos dou o poder para pisar serpentes
e escorpiões. Olha aí. Então, como eu disse no começo, ele é o dono do poder, o poder pertence a ele. Ele dá poder a homens, ele dá poder a tudo que ele quer, ele reparte como ele quer esse poder. E ele não fica sem, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. E ele deu aqui, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpião. E olha aqui, irmão, para que ele nos deu poder? Você está aí acompanhando? E toda a força do inimigo. Vou ler de novo. Eis que vos dou poder para pisar escorpiões e serpentes e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Está vendo, irmãos? Por que o diabo tem que correr de nós? Não porque nós somos algo, mas Deus disse a nós, eu te dou o poder para poder vencer toda a força do inimigo. Então, por que não vencemos? Eu perguntei para mim, por que muitas coisas eu não estou vencendo? Se Deus me deu este poder, porque eu não estou tendo ousadia, como diz o profeta, porque às vezes tenho medo de usar o poder que me foi dado. Irmãos, você aceita esse poder que Deus te deu? Amém? Sobre toda a força do inimigo, irmãos, então seja lá o que for, que é a força do inimigo, que seja lá o que for, que esteja contrário a você, que esteja te afligindo, que esteja te perturbando, Deus é que disse, eu te dou o poder sobre toda a força do inimigo, irmãos. Tenha ousadia e coragem de usar. O profeta disse, Deus não pode usar um covarde. Ele disse, Deus não pode usar alguém que tem medo. Ele disse, Deus usa aquele que tem coragem. Amém, irmãos? E aqui, estamos respaldados por um Deus todo-poderoso. Amém, irmãos? Então, Ele nos deu poder sobre toda a força do inimigo e nada. Você crê nisso? Amém? E nada vos fará dano algum. Amém? Oh, irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. Isso é tremendo. Amém? Você está feliz por saber que você tem um Deus Todo-Poderoso e além de ter este Deus Todo-Poderoso, Ele ainda te deu um poder maior do que o do seu inimigo. É isso que está dizendo aqui, não é? Não é isso? Nosso poder não é maior para resistir ao diabo do que ele? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se nós não tivéssemos recebido esse poder para resisti-lo, nós iríamos resistir e ele ia enfrentar a nós. Mas ele resiste por quê? Porque ele sabe que Deus nos deu essa autoridade e esse poder. Em outras escrituras, Jesus disse, dou o poder para expulsar demônios, falar novas línguas, e você vai encontrar aqui diversos poderes que Deus deu para os seus filhos, e foram eles todos para poder ir contra Satanás. Porque a Bíblia diz assim, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, aquilo que o diabo faz, Deus nos dá poder para desfazer. Amém, irmãos? Então, basta termos ousadia e fé em Deus para poder colocar em prática todas essas coisas. Eis que te dou os poderes sobre toda a força do inimigo. Nós, às vezes, olhamos muito o que o inimigo faz nos jornais. O diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo. Foram soltos 200 milhões de demônios. A Bíblia disse assim, irmãos, foram soltos 200 milhões de demônios. Mas a Bíblia disse assim, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Que interessa se foi solto 200, irmãos? Há muito mais de 200 anjos ao nosso favor, e o Deus onipotente, todo-poderoso, está ao nosso lado e nos permitiu vencer todos eles. Amém, irmãos? Isso é que falta em nós. Às vezes falta a coragem. O poder já nos foi dado, o nosso Deus já nos prometeu, Ele está com o seu poder sobre cada um de nós. Às vezes falta a nós reconhecermos e expulsarmos o diabo de nossas vidas. Amém, irmãos? Te dou poder sobre todas, e nada vos fará dano algum. Então, irmãos, Satanás tem o seu poder muito limitado, e Deus nos deu força e poder para desfazermos as obras do diabo, seja elas quais forem. Como eu disse, se o macaco descobrisse a força que tinha, se o elefante descobrisse a força que tinha, o macaco não o arrastaria. Se nós descobríssemos o Deus que nós temos e nos posicionássemos, nada pararia diante de nós. O profeta disse, nada, absolutamente nada. Ali está escrito numa palavra, igreja, o diabo tenta desunir o povo de Deus e tirar o foco. Mas ele disse, mantenha-se unidos. Por quê? Porque Deus nos prometeu estar conosco. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor Jesus. Você está feliz? Louvado seja o Senhor. Então, o profeta irmão Branham tem uma frase aqui nessa mensagem. Ele disse assim, quando o onipotente fala, o sobrenatural acontece. Você crê no onipotente? Amém? Olha, além dele ter nos dado esse poder para vencer
Ele ainda é o dono de tudo e Ele está ao nosso favor. A Bíblia diz: agindo eu, quem impedirá? Quem intentará acusações contra os meus escolhidos? Aquele que o Pai me der e vier a mim, nada, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém os arrebatará de minha mão. Além do poder, nós ainda temos a promessa do Todo-Poderoso, irmãos. Então nós temos tudo para vencer. Como o profeta irmão Brana disse, né? Nós temos numa causa ganha, porque Ele é o nosso advogado e Ele é o nosso juiz. Amém, irmãos? Quando falhamos, quando fracassamos, Ele conhece ali e Ele vai advogar, e Ele mesmo é o juiz, irmãos. Então, Satanás está perdido se nós nos escondemos. Como disse Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece? Então, o profeta irmão Brana tem isso, essa frase aqui: quando o onipotente fala, o sobrenatural acontece. Mensagem Junção do Tempo, parágrafo 48, olha aqui para você ver. Os espíritos malignos estão ali, em Sodoma. Sim, eles estão trabalhando entre o mundo ali. Eles estão trabalhando aqui hoje. Espírito gays, glamour e piadas sujas e todos os tipos de coisas sujas no rádio, televisão, nem mesmo censurados ou coisas assim, e pervertendo às vezes e fazendo o evangelho um relacionamento social. O mundo todo se tem pervertido, mas ao mesmo tempo em que o mundo tem se pervertido, os crentes têm se convertido ao Senhor no poder de Deus pelas obras e a aparição do Onipotente, como Deus em sua misericórdia está mostrando essas coisas. Está vendo, irmãos? O diabo agindo e Deus vindo com a sua onipotência. O diabo pervertendo e Deus convertendo e dando poder e estando onipotentemente ao nosso favor. Então, isso foi o que o profeta irmão Brana disse aqui nessa mensagem, a junção do tempo. E ele disse aqui, ele disse em outro lugar aqui, eu não vou ler, mas ele disse que quando o diabo faz algo, Deus vai e se manifesta e faz melhor. Deus contrapõe. Ele citou aquela escritura de Isaías: vindo o inimigo como correntes de água, o Espírito de Deus alvoçará a sua bandeira. Amém, irmãos? E quem não corre da bandeira de Deus tremulando? Amém, irmãos? Você está feliz com isso? Louvado seja o nosso Deus. Eu não anotei aqui, eu queria encontrar para ler para os irmãos verem. Olha aqui, encontrei. Olha, parágrafo 19, a junção do tempo. Você crê no profeta, irmãos? Amém? Como está, atualmente, como esta grande agitação está no mundo hoje, e percebemos que uma coisa causou isso. A Bíblia diz que os espíritos, grandes espíritos desceram, espíritos malignos, e entraram nas pessoas e fizeram essas coisas. E vemos os mesmos espíritos malignos trabalhando em nossos dias. E agora notem, novamente, que não somente isto. Quando o inferno foi aberto, todo o céu foi aberto também. Amém, irmãos? Quando o inimigo vem com uma corrente de água, o Espírito de Deus alvoçará a bandeira contra ele. Essas duas forças sempre têm aparecido na junção. Amém? Se, irmãos, o inferno abre, se você vê o inferno escancarado, tenha certeza, os céus também estão abertos ao seu favor. Amém, irmãos? E o onipotente está do nosso lado, o Deus Todo-Poderoso, que deu poderes limitados a Satanás. Você vê isso lá no livro de Apocalipse, você vê isso até na vida de Jó, quando Jó chegou diante lá no céu e falou que queria tocar na vida, e Deus colocou limites a Jó e disse ali assim, pode fazer isso, mas não toque na sua vida. Então veja, Satanás tem limites até agir ao Filho de Deus. Eu ouvia numa pregação há muito tempo atrás, quando eu era pequeno, se falar de uma experiência que um certo homem, talvez muitos aqui conhecem essa história, um certo homem vendeu a sua alma para o diabo, e o diabo lhe daria em troca qualquer mulher que ele quisesse, tudo que ele quisesse, e ele apontava o dedo, isso eu ouvi há muito tempo atrás, ele apontava o dedo para fulana, e logo ela estava em seus braços, e aquele homem fazia obras para Satanás, e tudo que ele queria, ele conseguia.
E diz essa história que uma determinada vez ele apontou um dedo e disse: eu quero aquela ali. Só que aquela ali era cristã. E diz a história que o diabo disse para ele assim: não, aquela ali eu não posso. Mas aí ele disse: mas você disse que me daria tudo o que eu quisesse, você me daria qualquer coisa. Ele disse: não, existe um limite para o meu poder. Aquela ali é filha de Deus e eu não posso tocar nela. Está vendo, irmãos? O poder de Satanás tem um limite. Ele vai só até onde Deus permite, e se nós o resistirmos, ele fugirá de nós. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vou remir aqui, eu não vou prolongar muito mais, mas nós somos filhos de Deus e Ele é onipotente. Parágrafo 68, ó. O onipotente falou. Ele falou ao meu coração, ele falou ao seu, irmãos? Ele falou ao seu coração, o sobrenatural aconteceu. Uma vez um pecador covarde, talvez, você um bêbado, fumante, que gostava de dançar, que agia estranhamente assim, o onipotente falou, e você recebeu isso, e o sobrenatural aconteceu, e você foi mudado da morte para a vida, e os seus caminhos pecaminosos que foram perdoados, o onipotente falou, e o sobrenatural aconteceu. Amém, irmãos? Parágrafo 65, para encerrar. Fala a onipotência, o sobrenatural acontece. Quando o onipotente fala, o sobrenatural acontece. E tu sempre fazes isso na junção. E estamos na junção. Estejais em alerta quando virdes essas coisas acontecendo. Estamos no tempo do fim. O onipotente falou e o homem morto viveu novamente. Ficou de pé, foi ali a um banquete e ceou com ele. Oh, que coisa! O que aconteceu? Em um dia glorioso, enquanto nós estávamos mortos no pecado e transgressões, o onipotente falou. Íamos para o inferno e o onipotente falou. Temos sido levantados do inferno para a glória e algum dia cearemos no banquete nos últimos dias. O onipotente fala. A palavra de Deus é onipotente. Cremos nisso, você crê? Amém? E ressuscitou da morte para a vida. Quem ouve as minhas palavras e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Essa é a onipotência. Amém, irmãos? Este é o Deus Todo-Poderoso. Encerrando aqui, irmãos, abra sua Bíblia em 1 João e você vai ver que poder Deus nos deu, irmãos. Esse poder que Ele nos deu aqui, que eu vou fechar com isso, irmãos. Isso aqui, para mim, é o maior poder que existe, é o maior poder e privilégio que há. 1 João não, Evangelho de João, na verdade, João 1. Aleluia, irmãos. Você está feliz de servir o Deus Todo-Poderoso que não diminui o seu poder. Amém? Que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lemos lá, né? Pedro dizendo, se alguém administre segundo o poder que Deus dá, porque a Ele pertence o poder para todo o sempre. Amém. Isso diz lá também em Apocalipse. Encontrou aí, irmãos? Vocês em seus lares, vou fechar com isso. João, capítulo 1, versículo 10. Olha o poder que Deus te deu. Você crê que a palavra é para você? O profeta Mombrana disse, nós temos que nos identificar na palavra de Deus. Então, se está escrito e você pegar, irmãos, é para você. Amém? Olha aqui, ó. 1 João 1, né? Quer dizer, João 1, 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Veja o poder, irmãos. Isso aqui é poder. O mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas olha aqui, irmãos, onde nós entramos. Ó. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Olha que poder que ele deu. A todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem em seu nome. Você quer um poder melhor do que esse, irmãos? A todos os que o receberam. Você o recebeu? Olha aqui, ó. Ele te deu o poder de ser chamado filho de Deus. E o que é ser chamado filho de Deus? É ser chamado filho do Onipotente. Você é filho do Deus
Todo-Poderoso, amém, irmãos? Você é filho do Todo-Poderoso. Você é filho daquele que tem todo o poder. Procura lá no dicionário a palavra onipotente. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Você recebeu partes do poder de Deus, mas você tem um Deus Todo-Poderoso como seu Pai, e o seu poder não desfalece nunca. A Ele seja a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? É como a história daquele escravo que era filho do rei, né? O profeta disse, nós não temos motivo de andar de cabeça baixa. Ele era filho do rei, ele andava alegre. Eu tenho uma notícia para te dar, você é filho do rei, você é filho do Deus Todo-Poderoso, você recebeu a autoridade para vencer todos os inimigos. Se você quiser usar, está ao seu dispor. E se por acaso você falhar, você tem um Deus que ouve a sua oração, e esse não falha. O profeta disse nessa mensagem, separei vários parágrafos, mas não dá tempo. Você quer falar com o Onipotente, irmãos? Você quer falar? A pedido do pastor, o pastor pediu que nós orássemos alguns minutos, e eu creio que dá tempo de você falar com o Onipotente. Seja o que você precisar. Lembra lá o que nós lemos em Lucas 10. Ele te deu poder sobre toda a força do inimigo. Ajoelhe e fale com Deus, você aí no seu lar, seja o que você estiver precisando. Se você crê em Deus, se você receber